Boa noite, pessoal. Normalmente você bota o tema aí, tá dizendo, não, traz um pouco para mim. Aí ele colocou o tema família contemporânea. E eu só tenho a agradecer porque ele me tirou da minha zona de conforto. Ele me tirou muito da minha zona de conforto, vocês não acreditam como. Porque falar sobre família é uma coisa muito, pelo menos para mim, muito interessante. Eu acredito que não só eu aqui, mas todos nós tenhamos nossos percalços em nossas famílias. E a gente vai falar de uma coisa que toca na ferida do coração. A gente vai falar de uma coisa que toca naquilo que a gente está sentindo. E muitas vezes é muito fácil a gente observar, falar sobre um tema qualquer, um tema mais simples, um tema menos pessoal. E às vezes a gente falando sobre um tema mais pessoal, um tema que a gente se identifica mais no sentido de viver no dia a dia, é como a gente gosta muito de dizer, a primeira pessoa que é beneficiada somos nós mesmos. E eu me sinto exatamente assim. Eu me sinto exatamente beneficiado por estar aqui hoje com vocês, conversando um pouco sobre isso. E a alegria, como nossa irmã disse, não é dela nem de vocês, é minha. Eu sou egoísta nesse ponto, vocês me desculpem aí, tá? A alegria é minha porque eu acho que hoje eu pelo menos terei a oportunidade de deixar muitos dos meus, entre aspas, demônios aqui, guardados com vocês. Eu vou começar falando uma coisa que aconteceu na minha vida, como o pessoal gosta de dizer por aí, é um fato verídico, né? Porque todo fato é verídico, mas eu gosto de dar essa redundância. E é um fato que aconteceu na minha vida e me mostrou muita coisa sobre esse contexto de família. Quando a gente pensa família, normalmente a gente pensa o quê? Papai, mamãe, filhinho, filhinha, às vezes vovô, vovó, tio, e a gente vai nesse processo de família, aquele pessoal que roda com a gente. Quando a gente abre um pouco mais esse leque, família passa a ser aquelas pessoas que a gente gosta, família passa a ser aquelas pessoas com quem a gente convive mais, família passa a ser aquelas pessoas que têm mais uma sintonia ou uma simpatia pelos mesmos aspectos que a gente vem. Kardec, inclusive, vai dizer lá no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que família, a verdadeira família, é aquela que se une pelos laços do Espírito, pelos laços da sintonia. E eu trabalhei durante, 14, 15 anos numa casa espírita na cidade de Palmares, onde eu morava, e para mim aquelas pessoas eram minha família, porque eram pessoas que eu amava. Ainda hoje eu ligo para algumas delas e digo brincando assim, você não me ama mais não, mas eu lhe amo, porque realmente é o que eu sinto, mas você sabe disso. E aconteceu há um tempo atrás, 5, 6 anos atrás, eu me separei da minha primeira esposa, e eu descobri que aquelas pessoas que eu considerava como minha família, eles não eram minha família. Muitos deles eram família do meu casamento, não minha. Muitas daquelas pessoas que eram frequentadores de uma casa espírita, praticantes dos ensinamentos do Cristo, em um momento onde você se separa e muitas vezes você precisa de apoio, você precisa de amparo, você precisa de um ombro amigo, de uma conversa, você precisa porque você está enfrentando uma situação difícil naquele momento, e as pessoas que você considera como sendo sua família, elas não estão ali com você, e ao contrário, muitos literalmente te abandonam. E aí foi a esses que muitas vezes quando eu encontro no meio da rua, ou quando eu tenho a oportunidade de falar, eu digo, você não me ama mais não, mas eu ainda lhe amo. E é verdade, eu não guardo mágoa, estou comentando aqui o fato com vocês, claro que isso a gente não pode esquecer, né? Porque a gente só esquece de ter Alzheimer, ou se levar uma pancada na cabeça muitas vezes ficar com amnésia, mas a gente não guarda mágoa nem rancor, talvez um pouco de tristeza de dor, porque isso é natural. Mas me mostrou muito sobre o que é realmente você fazer parte de um processo familiar. Para mim, aquelas pessoas não eram minha família consanguínea, porque família consanguínea aqui na Terra, e eu vou ser bem sincero para vocês, eu não acho que isso tem muito valor, não. Eu acho que isso é mais uma questão genética e muitas vezes até simplesmente uma questão de resgate. Mas a família espiritual, aquela família a quem você se entrega, aquela família a quem você entrega-se com amor, porque na verdade, na maioria das vezes, pelo menos eu tenho visto muito isso e eu tenho vivenciado muito isso também, a gente se entrega com amor, com dedicação, com carinho, com atenção, muito mais às pessoas de fora de casa do que às pessoas de dentro de casa. E aí nesse processo, a gente cria os laços familiares, que são aqueles laços de sintonia. E nem sempre esse processo, ele vai ser, vamos dizer assim, retornado a você da mesma forma.
Mas isso também não importa, porque o problema não é teu. Assim como eu aprendi que o problema não era meu. Porque eu não sou responsável pelo que eu recebo, mas eu sou responsável pelo que eu entrego. E eu me esforço até hoje para entregar o melhor que eu posso. Sempre o melhor que eu posso. Então isso me fez parar para avaliar como o processo família, ele ainda sofre preconceito. Mesmo em casas espíritas, mesmo entre aquelas pessoas que dizem praticar o evangelho redivivo, que dizem praticar aquelas coisas, aqueles ensinamentos que são os ensinamentos do amor fraterno, da convivência fraterna, do apoio, do amparo, e muitas vezes isso não acontece. Eu achei isso muito interessante, porque a gente é muito rápido e muito capaz de criticar todas as outras pessoas, mas a gente muitas vezes não para avaliar aquilo que nós estamos entregando. A gente não para avaliar aquilo que nós estamos realmente doando àquelas pessoas que muitas vezes necessitam do nosso apoio como família. Historicamente, se a gente parar para observar, a família tradicional, não só brasileira, mas mundial, ela é baseada na tradicional família romana. É o pai, o patriarca, o provedor, a mãe, a matriarca, a cuidadora, e filhos ou filhas biológicos. Essa era a tradicional família romana, e foi esse aspecto de família que o catolicismo espalhou pelo mundo. Porque o catolicismo, como se tornou lá do ano 300, religião oficial de Roma, Roma era a capital do mundo, o mundo adotou essa ideia como sendo a ideia tradicional da família. E aí a colonização, o tempo, a Idade Média, os feudos, a Revolução Industrial, o Iluminismo, todo esse processo começou a criar no mundo aspectos diferentes de famílias. Só que não eram famílias aceitas, não eram famílias tradicionais, não eram famílias reconhecidas pela Santa Madre Igreja, e não entendam isso como uma crítica à Igreja Católica, mas como um fato que realmente acontece ainda hoje. Até porque eu não tenho nada contra a Igreja Católica, eu passei muito tempo da vida sendo católico. Até que eu descobri que lá não tinha as respostas que eu queria. Simples assim. Achei as respostas que eu queria no Espiritismo. E se achasse outro canto, eu ia para outro canto e ficava satisfeito do mesmo jeito. Porque na verdade o que eu precisava era de respostas. Eu obtive aqui, na Casa Espírita. Então quando a gente vê esse processo da família tradicional, aí o senhor colonial que transava com as suas escravas e tinha os caboclinhos lá, ele não podia constituir família, porque ele não era família deles, eles eram bastardos. Eles eram filhos impuros. As pessoas que se amavam, mas que não tinham dinheiro para pagar um casamento na igreja, não eram casados, não eram famílias, eram amaziados, ou amancebados, como a gente chama no mundo tradicional. O mundo foi crescendo, o mundo foi ampliando-se, porque os meios de transporte, os meios de comunicação fizeram com que o mundo ficasse grande, e as pessoas começaram a se envolver com pessoas de outro grupo, de outra cultura, de outro grupo étnico. E aí começaram a nascer as miscigenações. Mas não podia ser família, porque se a nossa irmã ali fosse de outra cultura, de outra religião, que fosse minha, ela não podia casar comigo. E a nossa prole não era uma família. E aí a gente para observar, que contexto de família é esse? Será que eu tenho que ficar atrelado a uma letra de um dogma morto? A uma letra de um dogma realmente ultrapassado, arcaico, para que eu possa definir o que é família? Ou eu prefiro observar, como Jesus disse, Jesus uma vez estava pregando lá, e aí chegam os caras e dizem para ele: Senhor, estão aí fora tua mãe e teus irmãos, pedindo para te chamar. Aí ele olha para o povo lá e diz assim: quem é minha mãe e meus irmãos? São minha mãe e meus irmãos e minhas irmãs, todos aqueles que louvam a vontade do meu Pai, que fazem a vontade do meu Pai. Olha o aspecto que Jesus coloca para a família daí. Jesus tira a consanguinidade e coloca a sintonia, coloca, como é que eu posso dizer, a conexão espiritual do processo. E ele diz: minha família não é simplesmente carne e sangue, minha família é escolha, minha família é vontade, minha família é comportamento, minha família é escolha de comportamento íntimo, sintonia com aquilo que eu tenha ou com a lei do meu Pai. E a gente passa 500, 600, 700, 800 anos travado numa letra morta que diz que família só pode ser aquela que papai e mamãe são casados
esse papel. Hoje a gente não tem mais como assumir essa limitação. Hoje a própria justiça dos homens, que talvez seja a coisa mais injusta que exista, talvez seja a coisa mais parcial, a coisa menos equilibrada que existe, a nossa justiça, ela já admite que existem famílias diferentes. Porque, em verdade, se a gente for pegar o Código Civil brasileiro, através da sua mais recente visualização aí, vamos dizer, sei lá, de 2000, 2003 para cá, ele mesmo diz que família não é somente laço consanguíneo, nem relação matrimonial, mas família é aquilo que está no seu afeto. E aí abre todo um leque para o contexto de família. E aí quando a gente para observar a família contemporânea, a gente tem que abrir esse leque, porque a gente tem que vencer esses paradigmas, a gente tem que vencer esses dogmas que travam o nosso entendimento. Família não é mais homem e mulher, família pode ser homem com homem, e pode ser mulher com mulher, e pode ser só homem e só mulher. Família não precisa mais ter filhos do mesmo casamento. Família pode ser os meus filhos, os seus filhos, os filhos dele, os filhos dela, todos unidos num canto só. Família abre um leque muito grande. Família pode ser um adulto que adote uma criança, e é família. Um homem ou uma mulher que adotem uma criança, pode ser um casal de mulheres que, inclusive, hoje, estatisticamente, para vocês verem como o processo está mudando, e a gente tem que mudar com isso, a gente não pode ficar travado nesse dogma. O Espiritismo, gente, é uma religião em crescimento. O Espiritismo é uma religião em descobrimento. Não pense que o Espiritismo está travado nessas 5 obras básicas, não. Isso aqui é fantástico. Mas Kardec diz, se algum dia a ciência provar que o Espiritismo está errado, deixa o Espiritismo e segue a ciência. Kardec diz na Revista Espírita que o Espiritismo ele só deu o início. Cabe às pessoas que o seguirem e terminarem de completar a sua obra. O Espiritismo é crescimento, gente, é evolução. Espíritas amai-vos, espíritas instruí-vos. Instrução não para ali naqueles 5 livrinhos, não. 4, porque tem um aqui. Instrução não para ali naquele processo ali, não. A instrução está aqui e está aqui. A instrução está no dia a dia. A instrução está na gente observar o nosso amigo, nosso irmão, o companheiro que anda com a gente, a situação que ele está passando, o que é que eu tenho para aprender com aquele cara, com a dor daquele cara, ou com o sucesso daquele cara. E a família também está crescendo, o conceito está crescendo, a gente não pode ficar travado no mundo. A casa espírita, e aí o pessoal gosta muito de dizer, né? É hospital, é escola e é lar. E o que é que a gente está ensinando às pessoas? O que é que a gente está realmente? O que é que a casa espírita está realmente ensinando às pessoas? A casa espírita está fazendo as pessoas pensarem? Porque se as pessoas não pensam, elas não crescem. Ou a casa espírita está simplesmente criando um catecismo espírita de decore o Evangelho, decore o Livro dos Espíritos e você é espírita. Isso é prática da Igreja Católica medieval. Então a gente precisa sim preparar a casa espírita para atender os espíritos em sofrimento, sim, é importante, A gente precisa sim preparar a casa espírita para acolher os encarnados em sofrimento, sim, é importante, Mas o papel principal da casa espírita, no meu conceito, e eu posso estar errado, vocês vão me perdoar para quem não concordar comigo, o papel principal da casa espírita é preparar nós, encarnados, para quando a gente desencarnar, a gente não está na fila para ser atendido. Para quando a gente desencarnar, a gente entender o que aconteceu, entender o desencarne, entender por que eu estou daquela forma e melhorar a mim mesmo. Eu não posso ficar travado no tempo e no espaço. E o contexto de entendimento de família é isso. Porque quando eu deixei de estar casado com a minha ex-esposa, eu deixei de ter uma família, porque eu considerava as pessoas da casa espírita com quem eu convivia a minha família, e eu percebi que não eram. Eu percebi que eles não eram meus amigos, eles eram amigos de um casamento, de um papel passado. E no momento em que aquele casamento se dissolveu, porque a justiça me dá o direito de eu dissolver meu casamento, no momento em que aquele casamento se dissolveu, a amizade também se dissolveu. E aí? Isso é procedimento de quem se diz espírita, praticante, presidente de centro, tesoureiro, portador da campanha do quilo, apresentador de palestra e coisas assim. Onde é que estão
ensinamento de Jesus em todo esse processo? Não pense que eu estou fazendo aqui, me sentindo um coitadinho, não, eu estou muito bem, obrigado. Mas eu estou colocando, mostrando uma coisa que passou comigo e que passa todos os dias, com várias pessoas. O que é que nós estamos doando às pessoas? O que é que nós estamos aprendendo disso aqui? Porque o que a gente aprender disso aqui é o que a gente vai dar para os outros. O que a gente aprender do Evangelho, do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médios, da Gênesis, é o que a gente vai passar à frente. O que é que eu estou passando à frente? Eu estou passando uma letra morta através das minhas palavras decoradas, ou eu estou passando o sentimento vivo através das minhas mãos operosas e do meu coração, que está preparado para entender o meu irmão? Família é isso. Família é laço espiritual. Estatisticamente falando, hoje no Brasil, para vocês terem uma ideia de como a coisa está mudando, 49% das famílias, 49%, isso é dado do IBGE, está na internet, no site do IBGE, 49% das famílias é formada. Posso fazer uma brincadeirinha? Levanta a mão quem acha que é por casais normais, homens e mulheres. Levanta a mão agora vocês. Quem acha que é por casais normais, homens e mulheres, por favor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, beleza, pode baixar. Agora levanta a mão quem acha que é por outro tipo de casais. A maioria. Sinto dizer, vocês estão errados. Eu vou dizer infelizmente, para que a gente entenda como a coisa está mudando. Segundo o IBGE, hoje no Brasil, a minoria dos casais é formada por papai e mamãe. A maioria é por outros tipos de casais. 51% dos casais brasileiros são casais miscigenados, são casais diferenciados. Desses 51% dos casais, aproximadamente 12, alguma coisa por cento, não me lembro quanto era direitinho, são de casais homoafetivos. Isso é fantástico, gente. É a gente entender que o cara tem o direito de ser feliz como quiser. Aí o camarada diz assim, não, mas Deus criou Adão e Eva. Se ele tivesse querido que existe esse casal homossexual, ele tinha criado Adão e Ivo. Né? Tem gente que diz essa situação. É massa. Quando a gente para entender casamento, relação sexual, multiplicação da espécie, não é família. Multiplicação da espécie é simplesmente procriação. Para procriar, no nosso contexto, precisa do masculino e do feminino, não é verdade? No nosso contexto precisa masculino e feminino. E se eu disser a vocês que isso aí ainda é coisa do passado? Porque hoje tem uma coisinha chamada bebezinho de proveito. Você pega o esperma, que é a parte masculina, pega o óvulo, que é a parte feminina, junta os dois, bota na barriga da mamãe e ela vai procriar. Sem a necessidade da cópula com o parceiro masculino. A gente cansa de ver isso por aí. A gente cansa de saber que isso acontece. Então, nesse processo, a gente não pode se ater a conceitos arcaicos e a dizer que essas pessoas não formam família, porque família não é matrimônio, família não é casamento, porque se família fosse casamento no papel, mais da metade das famílias brasileiras não seriam famílias, porque mais da metade das famílias brasileiras não são casadas no papel, são pessoas que moram juntos. Já ouviu esse termo? Que antigamente se dizia amaziado, né? Hoje em dia, quando você vai preencher um questionário, diz assim, união estável, né? Embora que união estável ainda é um documento que você faça, e a maioria não tem esse documento. E deixa de ser família, por isso. Deixa de existir amor, deixa de existir carinho, deixa de existir cuidado, deixa de existir procriação da espécie ali naquele processo. Então, o contexto que a gente tem que dar à família contemporânea, ele é muito maior do que as nossas limitações mentais, do que as nossas limitações religiosas, do que as nossas limitações preconceituosas. Porque nós ainda somos preconceituosos. Porque nós somos criados para entender que aquele processo que papai e mamãe em casa tem 2 menininhos é a família perfeita, é a família do comercial de margarina. Que está todo mundo, acorda de manhã com boa vontade, animado, rindo, passando margarina no pão e sorrindo, feliz da vida, porque vão trabalhar, vão para a escola, porque ganharam na Mega Sena, está todo mundo ali, feliz no comercial da margarina. No dia a dia de vocês, quantos dias vocês acordam felizes, rindo, brincando, preparados para passar margarina no pão e sair cantando de casa? Então essa família é ilusão, gente.
Esse contexto é uma coisinha que a turma está vendendo para a gente e a gente compra desde 1.200, 1.300, desde a Idade Média. A gente está comprando essa ideia porque a gente não para pensar. Hoje em dia, tem alguns estudiosos espíritas que avaliam em separado, né? Família e casamento. E eu acho essa ideia fantástica, porque família é família, casamento é casamento. Mesmo que eu diga casamento, entendo que eu digo casamento, mesmo sem ser o casamento do papel passado, mesmo sem ser na igreja. O casamento de duas pessoas que convivem juntas é casamento. No meu conceito é casamento. Até a lei brasileira disse que isso é casamento também. Passou de 2 anos é casamento. Então nesse processo a gente vai. E aí o que acontece? Alguns estudiosos espíritas, eles colocam os casamentos em alguns patamares, né? Acidentais, provacionais, sacrificiais, afins e transcendentes. Eu acho fantástica essa definição. Não estou dizendo que está certa, mas eu acho fantástico, eu acho legal. O que é um casamento acidental? O casamento acidental é aquele que não estava planejado para acontecer. Camarada, todo mundo tem seu livre-arbítrio? Todos nós temos o livre-arbítrio, não temos? O livre-arbítrio que nós temos pode nos permitir alterar a nossa programação reencarnatória? Pode ou não pode? Pode, perfeito, também acho que pode. Vamos dizer que eu vinha nessa encarnação programado para casar com Márcia. Só que aí, no meio de uma festa, cheio dos quequel, todo mundo sabe o que é quequel aqui, né? Cheio dos quequel, aí eu encontro Suzana, uma mocinha lá muito bonitinha, e eu vou e me envolvo com Suzana, dentro daquele processo. Do envolvimento com Suzana, nasce Joãozinho, no busto de Suzana. E aí o que é que acontece? Como todo bom responsável, boa pessoa responsável, Joãozão vai e casa com Suzana. Estava programado esse casamento? Não estava. Eu estava querendo me casar com Suzana? Não estava. Suzana estava querendo casar comigo? Estava não, a gente estava querendo só curtir. E aí o que é que acontece? A gente termina casando. Esse casamento, ele tem mais tendência de dar certo ou de dar errado? Dá errado, não é verdade? Porque ali não existe amor, não existe empatia, não existe sintonia, não existe nem conhecimento. Foram dois espíritos que se conheceram por acaso, acidentalmente. Não existe nem vinculação kármica naquilo ali, não existe nem resgate naquele processo. É simplesmente, com licença da palavra, uma besteira que o cara fez, ou a moça fez. E aí esse casamento é acidental. E existem os casamentos provacionais. Provacional é fantástico. Significa dizer o seguinte: Joãozinho, nas encarnações passadas, envolveu-se muito com Mariazinha. E Mariazinha e Joãozinho tinham muito de resgatar um com o outro, porque um fez o outro muito sofrer. Um passou muito problema para o outro, um fez o outro, tratou muito mal o outro, um fez o outro se suicidar e tal, tem todo aquele processo. O que é que a espiritualidade faz? Pega essas duas criaturas e programa para que eles reencarnem praticamente na mesma época e numa determinada época eles se casem, para tentar resgatar aquele processo. Isso é fantástico, isso é a lei da vida. Só que aí o que é que acontece? Esquece que Joãozinho e Mariazinha têm livre-arbítrio. Esqueceram de dizer que Joãozinho e Mariazinha tinha que resgatar. E aí eles vêm cheios de animosidade um pelo outro. O cara não pode, ele se apaixonou pela mocinha, se apaixonou o suficiente, se uniram, se casaram. Depois de 1 ano, 2 anos de casamento, acaba a paixão e o cara não pode olhar para ela que dá vontade de matar. Ela, por sua parte, também não pode olhar para ele que dá vontade de matar. E aí o que é que acontece? Passa a vida toda, se eles tiverem coragem e disposição para isso, Joãozinho e Mariazinha se odiando. Você já viu isso acontecer alguma vez na vida de vocês? Casamento provacional, mas você tem que ficar. Porque se você não ficar, dizem alguns espíritas, na próxima encarnação você volta com ele de novo. Eu acho isso uma grande besteira. Com todo respeito a quem acredita nisso. Porque eu acho o seguinte, eu acho que Deus, Ele não está interessado se eu estou sofrendo para resgatar meus erros. Porque se eu estiver sofrendo para resgatar os erros, se eu estiver tendo que fazer as coisas de uma forma forçada, sem entender o que está acontecendo, eu estou igual a Igreja Católica fazia há 600, 800 mil anos atrás, pegando uma chibata e batendo nas minhas costas porque eu acho bonita a mulher do vizinho. O que é que as minhas costas têm a ver com as besteiras que a minha mente faz? Nada. De que adiantava aqueles caras que se martirizavam? Nada.
De que adianta Joãozinho e Mariazinha passarem 50 anos juntos se odiando? Só vai aumentar o ódio deles. Quando, na verdade, se de repente eles tivessem tido condições, conhecimento ou liberdade para dizer, Mariazinha, não dá, vai para o teu canto, eu vou para o meu. E a gente vai ser feliz. Eles tinham a oportunidade de ganhar uma encarnação, sendo felizes com outras pessoas, com sua religião, fazendo alguma coisa de útil na vida, ao invés de só alimentar ódio. Eu posso estar errado, mas o meu pensamento é esse. E aí a gente passa para outro tipo de casamento, que chama sacrificial. O sacrificial é fantástico. É mais ou menos o que acontece lá em casa hoje. Desce um anjo de candura, um espírito iluminado, uma coisa maravilhosa para ajudar uma entidade trevosa. Então, esse é o casamento sacrificial. A pessoa assume o compromisso de entrar naquele processo, de fazer aquele casamento, de assumir aquela responsabilidade para ajudar o outro. Isso é fantástico, gente. Ah, João, mas é a mesma coisa do provacional. Não. No provacional os caras se detestam. No sacrificial, vocês conhecem gente que são casados há 20, 30, 15, 200 anos e um é o cão do segundo livro, ninguém aguenta, mas a pessoa que está com ele ama de coração, ama de verdade. Vocês conhecem gente assim? Não é verdade? Por quê? Porque aquela pessoa veio preparada para isso. Ela veio preparada, fecha os ouvidos, tá? Ninguém escuta não, para levar gaia, para levar ponta, para levar violência, para fazer tudo. Por quê? Porque ela está ali para ajudar aquela criança a crescer. Porque aquele cara que está errando é uma criança espiritual, nós somos todos crianças espirituais. E aí o casamento sacrificial faz com que os dois cresçam, porque não é possível que o cara vive 50 anos com uma criatura bondosa daquela, ele não aprenda pelo menos a melhorar a vida dele. Certamente ele vai aprender alguma coisa, pelo menos a ideia da espiritualidade é essa. Aí vem um quarto tipo de casamento que eu acho fantástico, que é o de espíritos afins. E o que é espíritos afins? São aqueles espíritos que é de onde nasce aquela ideia, aquele mito da alma gêmea. Aquele mito do amor eterno, da alma gêmea, da pessoa que você foi destinada para ter. É aquele camarada que o camarada está aqui dando a palestra, a moça abre ali a porta e passa e diz, é a pessoa que eu quero me casar pro resto da vida. Você sente a energia, a empatia e você casa com aquela pessoa e quanto mais você convive com ela, mais você percebe que ela te faz feliz e você faz feliz a ela. E você passa toda uma existência bem tranquilo, alegre, feliz, produzindo com aquela pessoa. E vem os filhinhos maravilhosos e se tornam pessoas equilibradíssimas. E aquele casamento tem tudo para dar certo e vai em frente e demora 200 anos para o pessoal casado. Vocês conhecem gente assim também? Casamento de almas afins. Agora, claro que almas afins também não só existe na coisa boa, existe almas afins nas coisas ruins também, né? Existem espíritos afins no sofrimento. Aí vem um desequilibrado, casa com uma desequilibradinha, e aí nasce o quê? Uma cuia de desequilibradinha. Tranquilo. Ninguém nunca viu isso na vida, né? Mas é fantástico, né? Essa definição de casamento que o pessoal dá é fantástica. Eu vejo um negócio desse, eu olho a vida, eu vejo as pessoas na minha frente. Eu vejo a vivência daquelas pessoas na minha frente. É por isso que eu digo, a gente tem que aprender com a casa, tem que aprender com a vida, observar o que está passando pela gente e não simplesmente passar pelas coisas sem aprender com elas. E aí tem o último, que é o transcendente. O transcendente é fantástico. Eu acho que talvez até o Mahatma Gandhi tenha casado com a Indira e tenha sido um casamento transcendente. Eu acho que talvez seja o único casamento que eu vejo nesse processo. É um casamento onde os dois simplesmente abdicaram de sexo e adotaram uma ideologia e viveram para essa ideologia, estando casados e trabalhando em prol dessa ideologia. O casamento transcendente é de dois espíritos evangelizadíssimos que estão trabalhando para aquilo. Aí alguém pode dizer assim, eu vou até brincar com o nosso amigo que fez uma música muito bonita em homenagem ao Bezerra. Aí diz assim, Bezerra teve um casamento transcendente. Teve não, Bezerra teve 3 meninos. Ele transava com a esposa dele, na boa. Sem sacanagem. Mas isso não tira o mérito nem a grandeza do espírito que ele era. Mas a esposa dele era normalzinha, era gente normal. Kardec, se você pega Kardec, o casamento de Kardec, se você vê a esposa dele, você percebe que ela entrou na jogada de fazer o espiritismo.
ela entrou no processo. Quando você vai ler a biografia de Kardec, você vê que ela trabalhava com ele e vivia aquele processo com ele. Eles estavam imbuídos desse objetivo. Isso foi fantástico, por isso que Kardec foi o que foi. Já ouviu aquele ditado que diz assim: ao lado de um grande homem tem sempre uma grande mulher? Exatamente vem disso aí, porque ela está vivendo aquilo ali com ele, ela está trabalhando com ele, ela está vibrando na mesma sintonia dele. Porque se não vibrar, você já parou para pensar? Eu vou fazer uma pergunta aqui, ninguém precisa responder, responde em si próprio, está na sua mente. Quem aqui tem esposo ou esposa que não é espírita? Eu tenho certeza que pessoas aqui devem ter esposos ou esposas que não são espíritas. E aí quando a pessoa diz assim, num domingo de noite, eu vou para o centro. Aí o camarada ou a camarada, o esposo ou a esposa já vai bater bombo, né? Se o camarada diz assim, não, eu vou participar de uma campanha, você vai para Macumba, e aí começa todo aquele processo. Quem vive essa situação sabe o que é ter uma pessoa que convive com você e que não está na mesma sintonia sua. Isso não é legal. Tá? Isso não é legal para a pessoa. Como espíritos, como processo de resgate, pode ser fantástico, mas não vai deixar uma emoção boa naquela pessoa, e nenhuma das duas, na verdade. Tá? E aí é uma escolha de cada um trabalhar nessa situação, tentar conversar com a pessoa, ou simplesmente aceitar aquilo ali, ou mudar. Bom, aí vai depender da situação. Mas esse casamento, ele não é, ele se torna, de certa forma, até um casamento provacional. O que você está enfrentando ali é uma prova praticamente todos os dias. Isso eu estou falando na questão religiosa, e na questão profissional, na questão pessoal, na questão estética, porque a gente está sempre em contato com pessoas que muitas vezes estão com a gente por uma obrigação. Existem situações onde a pessoa está casada com o outro por necessidade. Antigamente era o que mais acontecia, a mocinha da família pobre, aí o cara arranjava um casamento com um boizinho rico, casavam os dois e iam ser, entre aspas, felizes para sempre. E aquela mocinha pobre tinha que casar porque dali ela sustentava a mãe, sustentava o pai, dali ela sustentava o irmão, dali ela arranjou um filho, aí ela não sabe, a sociedade não aceitava que ela soltasse aquele filho, que ela se separasse daquele homem, porque ela ia ser uma mulher, como é que chamava antigamente? Era desquitada, né? E aí as mulheres desquitadas não tinham valor na sociedade porque eram equivalentes a prostitutas, e aí a coisa ia andando porque a sociedade da gente pensava assim. E aí eu pergunto a vocês, hoje cabe esse tipo de pensamento? Será que hoje cabe a gente avaliar as pessoas por um rótulo dessa forma? Principalmente a gente que está 3, 4 vezes por semana numa casa espírita, entendendo a mensagem de Jesus, não somente decorando os versículos da Bíblia ou do Evangelho segundo o Espiritismo, mas entendendo a mensagem de Jesus como uma mensagem transformadora, uma mensagem libertadora, uma mensagem que diz que a minha família não é aquela que é consanguínea, não é aquela que vive na mesma casa que eu, mas a minha família é aquela que sintoniza comigo de uma forma profunda. Não sei, cada um que avalie e veja o que é melhor para si, pense o que é melhor para si dentro desse processo. E aí eu achei muito legal, que eu vi uma listagenzinha aqui que eu trouxe para dividir com vocês, dos tipos de família que a sociologia, ela hoje está aceitando como sendo famílias contemporâneas. Eu achei muito legal isso, porque tem coisa aqui que eu não sabia nem que existia. Vou dividir com vocês agora, que eu acho que vale a pena. Existe a família tradicional, papai, mamãe, filhinho e filhinha, e nesse processo, essa família tradicional, ela pode ou não existir um vínculo matrimonial, ou seja, um papel passado, o camarada ou a camarada, ele pode ou não ter a escritura do outro, né, a escritura de posse, o termo de posse do outro, e aí ele vai ser a família tradicional. Existe o matrimônio informal, que é o processo quando você convive com a pessoa, mas não existe nenhuma documentação sobre isso. Não existe nenhuma escritura passada, seja assinada nem no civil, nem no religioso, nem em outras religiões. Não existe papel passado, o matrimônio informal. Existe a família anaparental. E olha, é legal que é isso. Eu não sabia o que era anaparental. Aí eu fui buscar para saber o que era anaparental. É quando você tem uma família que mora junta numa casa, mas que necessariamente não tem nem pai nem mãe. Podem ser vários irmãos, podem ser vários primos, podem ser tio, primo, sobrinhos, netos, mas que não tem pai e mãe ali naquele processo. E aí existe isso.
a gente vê muita gente morando assim, por aí fora, pessoas que são de uma mesma família e vão dividir uma casa, um apartamento, ou pessoas que não conseguiram ainda sair da casa dos tios, da casa dos avós, da casa dos irmãos que saem de casa e vão viver juntos, morar juntos, porque não tem condição de morar sozinhos, vão dividir aluguel, dividir despesas. Isso é muito legal. Existe a família homoafetiva. E essa parte da família homoafetiva é uma coisa interessante, porque hoje, no mundo que nós vivemos como um todo, o processo da homoafetividade, que antigamente era chamada homossexualidade, ele tem sofrido inúmeros preconceitos, ataques e críticas, inclusive de espíritas. O espírita que era para entender esse processo, o espírita que era para entender como é que a coisa funciona, o espírita que era para entender que a pessoa não vem homossexual, não é por brincadeira, que a pessoa reencarna homossexual, não quer porque assim ele acha bonito, não, porque existem uma série de necessidades por aquele processo da homossexualidade. O espírita que era para entender que se Deus permitiu que a homossexualidade existisse, porque se tudo é permissão de Deus, foi Ele que permitiu, é porque ela tem um objetivo útil na criação. Tanto que existem inclusive animais homossexuais, existem animais inferiores, seres inferiores da criação, seres não intelectualizados como nós, que são homossexuais. Então você vê que isso não é um processo, entre aspas, safadeza do homem, existe a necessidade homossexual. E se a gente for parar para avaliar, isso dá uma outra palestra, só sobre a homossexualidade. Mas é importante que a gente avalie o seguinte: existe um objetivo por trás daquilo ali. Existe um objetivo. Jesus tem uma frase nos evangelhos que eu não me lembro onde está, realmente. Mas ele diz assim: existem eunucos que os homens fazem. Existem eunucos que fazem a si próprios. E existem eunucos que são assim em nome do reino de Deus. E eu sempre fiquei com essa frase atrás da orelha. Isso sempre foi uma pulga na minha cabeça. E uma época dessa, há alguns anos atrás, eu estava estudando, avaliando esse processo, e eu comecei a fazer um comparativo disso com a homossexualidade. Ou, mesmo que não com a homossexualidade, mas com a abstenção sexual ou a disfunção sexual. E é muito interessante você observar isso, porque existem situações onde os homens se fazem isso realmente. Existem cirurgias, operações, existem escolhas, existe a curiosidade e você vai agir nesse processo. Mas existem aquelas pessoas que nascem assim por necessidade, por uma necessidade kármica, por uma necessidade de resgate. Existem pessoas que nascem assim porque, e aí cada um que tem a sua ideia, mas acho que todas elas estão certas, em pelo menos em algum momento na vida. O cara nasce homossexual porque maltratou muito as mulheres. O cara nasce homossexual porque passou muitas encarnações vindo como mulher. O cara nasce homossexual porque ele dominava muito mentalmente as mulheres. O cara nasce homossexual porque ele praticou vários estudos e tal, e tal, e tal. E cada um que dá a sua colocação. Eu vou dizer uma coisa, eu acho que às vezes o cara nasce homossexual porque ele pede para vir homossexual. Porque tem horas e tem situações que só a homossexualidade dá para você. Tem experiências que só a homossexualidade dá para você. Você ser preconceituado porque você é branco, vermelho, amarelo ou preto é uma coisa. Você ser preconceituado porque você é gordo, magro, alto ou baixo é uma coisa. Mas você ser preconceituado porque você é homem ou mulher ou homossexual é uma coisa única. Não existe outro tipo de experiência que dê isso. Existem homossexuais que nascem homossexuais porque eles têm uma missão de vida tão importante que eles não podem se envolver com pessoas para criar família. E aí o que é que acontece? O camarada vem, nasce homossexual numa sociedade onde a homossexualidade não é aceita, a homossexualidade não é respeitada, e o que é que ele faz? Ele passa a vida toda reprimido. Aquela energia sexual, Chico Xavier, Divaldo Franco, todos eles dizem, quando ele reprime, ela tem que ir para algum canto. Aí o camarada vai e utiliza essa energia sexual para ser criativo, para parte da criatividade, da imaginação, da tecnologia, da invenção. E aí a gente tem diversos cientistas da história toda, tá? Artistas, pintores maravilhosos, escultores que tinham a homossexualidade como escolha, e como não podiam jogar para fora,
faziam os filhos deles nas obras deles. Eu gosto muito de dizer uma frase que tem gente que não gosta quando eu digo não, mas eu vou dizer, vocês escolhem aí se eu estou certo ou se eu estou errado, se concordam ou não. Eu digo que ou a gente é homossexual, ou já foi, ou vai ser. Porque a gente precisa passar por essa experiência. Se existe isso no mundo é porque Deus permite. E se Deus permite é porque tem necessidade. E se tem necessidade, a gente precisa passar por ela. Porque a gente não passa da terra, a gente não sai sem ter experimentado todas as dores e todos os sofrimentos e sem ter se libertado deles aqui na terra. Quem concordar, concorda, quem discordar, discorda. E aí vamos para o próximo. A família que tem um núcleo adotivo é aquela família que realmente adota crianças. E essa família de núcleo adotivo, ela pode ser poliparental, ou seja, ela pode ter um homem e uma mulher, ou 2 homens e 2 mulheres, ou pode ser monoparental, que seja só um homem ou uma mulher que adote uma criança ou várias crianças. E aí ele pode trabalhar nesse processo. Existe a família que chama de núcleo mosaico. Eu achei bem legal e fui buscar por que mosaico, é porque Moisés, no Antigo Testamento, ele casava com as mulheres e as mulheres traziam os filhos delas, né? Então ele adotava aquela molecada todinha. E aí o que é que acontece? Naquele processo, o núcleo mosaico é aquele núcleo em que você casa e os 2 lados já têm filhos. E aí ficam os meus, os teus, depois a gente tem 1 ou 2, ficam os nossos e está ali naquela brincadeira, por causa do menino, todo mundo feliz naquele processo. Existe a família extensa, que chama de família extensa, é aquela que você, além de casar com a esposa, ou a esposa casar com o esposo, vem no pacote o sogro e a sogra, ou o sogro ou a sogra. E tem uns pacotes desses que são bem carregados, viu? Brinque não. Mas tem uns que são bem legais, né? Mas tá na boa, tudo certo. Não ria não, sacanagem. Existe a família poliafetiva. E a família poliafetiva está muito em moda nesses últimos dias. Nesses últimos eventos que a gente tem vivenciado, a família poliafetiva é aquela onde não existem apenas 2 pessoas envolvidas na relação, mas existem mais de 2, às vezes 3, às vezes 4, e ali eles vão vivenciando aquele processo. Aqui no Brasil a gente acha isso muito complicado de entender, mas no Oriente Médio isso é muito comum. O camarada pode se casar com quantas mulheres ele tiver, até 7, desde que ele tenha a condição de sustentar. É uma família poliafetiva. Aqui a juventude sempre parte na frente desse negócio de experimentar essas coisas novas, né? É fantástico isso. A juventude hoje ela está brincando de casar dois rapazes com uma moça, 2 moças com um rapaz, e é possível 2 rapazes e 2 moças casarem junto para ir lá se divertir naquele processo, e existe um amor entre eles. Essa situação poliafetiva, ela pode dar origem a uma última forma de família, que é a família hedonista. O que é a família hedonista? É aquela onde os membros, normalmente é uma família poliafetiva, eles estão simplesmente interessados no prazer sexual, em satisfazer as suas vontades. Não existe amor ali naquele processo, existe simplesmente interesse sexual. E isso abre um espaço muito grande, principalmente no mundo de hoje, para que a gente perceba o quanto o núcleo familiar está sendo atingido pelo processo do erotismo. O núcleo familiar, tem um livro de Manuel Filomeno de Miranda, se eu não me engano é Sexo e Evolução, parece. E eles contam que tem um espírito que assumiu o comando trevoso de atacar as famílias brasileiras. Esqueci o nome do cara. E aí nesse processo ele coloca exatamente que o ponto fraco da família brasileira é o sexo. E ele começa a atacar pelo sexo. E como é que ele ataca pelo sexo? É muito fácil. É só fazer as pessoas andarem com cada vez menos roupa, fazer a pornografia e a promiscuidade avançarem cada vez mais, fazer os meios de comunicação divulgarem e vincularem cada vez mais produtos, temas, vídeos, filmes e músicas com conteúdo erótico, e nós que não somos anjos, e estamos bem longe disso, nós ainda somos comedores de feijão com arroz todo dia, nós nos deixarmos influenciar por esse processo. Então, a família hedonista, ela passa a ser também um risco
a família que existe em processo de amor. Mas aí o que é que a gente entende com a doutrina espírita? O que é que Kardec nos diz? Se não me engano, é dentro do Livro dos Médiuns. Kardec diz assim, que a semente não germina em terreno não propício. Ou seja, não existe sintonia onde não existe aquilo ali dentro da pessoa. Se eu não tiver sintonia com o que vão me influenciar, eu não vou me influenciar com aquilo. Agora, se eu tiver, pode estar onde tiver, eu vou estar influenciado. E aí a gente passa para outro processo, que é onde a casa espírita deve sim nos orientar, nos esclarecer, nos melhorar cada vez mais. É o processo da gente entender o que são as nossas tentações e como trabalhar essas tentações. O nosso irmão na prece que fez, no Pai Nosso, ele diz: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. E tentação é um negócio fantástico. Tentação, eu tinha um amigo que ele desencarnou há um pouco de tempo atrás, e ele dizia assim, que a tentação é aquela coisa que a gente corre dela doido para ela alcançar a gente. A gente fica correndo, quando a tentação vai deixando para trás, a gente diminui o passo, que é para ela chegar um pouquinho. Aí tem um dia que ela chega, a gente cai, aí depois a gente se levanta de novo e vai correndo de novo, sem deixar que ela nos alcance, mas a gente vai sempre querendo. Por quê? Porque a tentação é gostosa. A tentação, quer ver uma coisa? Vou falar por mim, então não posso falar por vocês. Me tente com um prato de verdura. Não consegue. Agora bota um prato de pizza na minha frente. Aí conversa. Por quê? Porque eu gosto de conversar. Então a tentação, ela só vai atacar, ela só vai chegar no processo que você gosta. Ela só vai chegar naquele momento onde você está mais aberto para receber aquela influência. E a casa espírita, diante dos processos que a gente vivencia, ela tem toda a capacidade de nos esclarecer e fazer a gente identificar em nossas vidas o que é, quais são as nossas limitações, quais são os nossos erros, quais são as nossas fraquezas e como a gente trabalhar isso. Ah, João, mas não tem isso no Evangelho, nem no Livro dos Espíritos. Tem não, mas se você ler nas entrelinhas, se você ler a transformação, se você ler falando sobre o processo espiritual, se você ler falando sobre as paixões, se você ler falando sobre a transformação íntima, sobre o amor, você começa a entender isso. Ah, João, mas ninguém explicou isso pra gente, então cobre que explique. Cobre que trabalhe. Porque não adianta você só chegar aqui e dizer assim, aceite Jesus, Jesus é bom, transforme sua vida. E se você não disser como é que você vai transformar a vida, como é que você vai fazer? Alguém adivinha aqui? Alguém consegue adivinhar o número da Mega Sena? Eu não consigo. Ninguém tem receita de bolo, não existe receita de bolo para isso, mas existe um caminho que você precisa fazer. Como é que eu vou fazer, João, para poder mudar os meus pensamentos? Lute contra eles. Alimente pensamentos positivos. Não deixa a tua mente ficar ociosa. Não deixa a tua mente ficar vinculada a uma coisa negativa. Não deixa aquele pensamento que está te torturando, aquele pensamento que está na tua mente, tomar o controle. Muda a frequência, muda a sintonia. Sai, toma um banho frio, vai conversar, escuta uma música, assiste a televisão, vem para a casa espírita, faz uma oração, que na maioria das vezes você se perde. Vai ler alguma coisa, mas a maioria das vezes as pessoas não gostam de ler. Chama por alguém, faz diferente. Só não fica naquele processo. Isso já ajuda, já é um começo. Agora, se você não tiver força de vontade, não adianta. Se você não tiver o desejo de se transformar, se você não tiver o desejo de mudar, se você não tiver o desejo de seguir em frente com aquela transformação, não adianta, porque tudo é escolha. Ninguém pode escolher por você. Jesus. E eu gosto muito de dizer que Jesus era o cara. Quando Jesus chegava para curar o cidadão, ele olhava para o camarada estava lá, com problema físico, todo cheio de problema lá. Ele olhava para o cara e dizia: o que tu queres que eu te faça? Aí o cara olhava assim para Jesus e disse: você está doido? Eu quero que o Senhor me cure. Ou que eu fique bom, Senhor. Me cura, Senhor. Mas por quê? Porque Jesus precisava entender se aquele cara tinha dentro dele a real vontade de ficar bom. E quando ele aplicava aquele passe hiper-ultra que Jesus aplicava nas pessoas e as pessoas se curavam, a pessoa ia agradecer. Jesus dizia assim: foi tua fé que te salvou, não fui eu. Por quê? Porque dentro daquele cara tinha a real vontade de ficar bom, de se transformar. Porque se não tivesse, nem Jesus resolvia, porque ele não ia interferir no livre-arbítrio do camarada. Tem umas 3 ou 4 vezes essa
passagem dos evangelhos que diz assim: e chegando na cidade de Forostrela do Grude, Jesus curou muitos. E eu acho isso fantástico, porque mostra que inclusive Jesus respeitava as leis, ele não veio quebrar as leis. Por que ele não curou todos? Porque nem todo mundo queria ser curado. E você sabe qual foi a principal cidade onde Jesus não curou todos? Em Jerusalém. Eita, agora complicou. Nazaré. Sabe por que em Nazaré? Porque Jesus era de Nazaré. E aí tem aquele velho ditado que diz assim: santo de casa não faz milagre. As pessoas que estavam em Nazaré conheciam Jesus como carpinteiro, como filho de Maria, como irmão dos caras, como aquele menino que ficava fazendo mesa para a gente usar em casa. Aí chega lá Jesus ovacionado como profeta. O que é que as pessoas dizem? Esse aí é o profeta? Nem aqui nem na China esse menino fazia móvel lá para casa, cara. E aí ele não pôde fazer muitos milagres em Nazaré porque as pessoas não acreditavam nele. As pessoas não tiveram fé para acreditar em Jesus. As pessoas não deram a Jesus a força que eles precisavam, a força que ele precisava para transformar a vida deles. Nós, como pessoas, precisamos dar a espiritualidade que nos orienta, que nos guia, que nos ampara e que nos protege, a força para que elas também nos ajudem a transformar a nossa vida. Não basta eu querer dizer que quer, dizer da boca para fora é muito fácil. Kardec tem uma pergunta, 900 alguma coisa lá do Livro dos Espíritos, que os Espíritos dizem assim: muitos de vós dizem que querem, mas é um dizer fraco, dos lábios para fora, não é do coração. E é verdade. Quantas vezes a gente, eu vejo isso no consultório, cara, o cara chega no consultório, eu faço duas perguntas quando a pessoa chega no meu consultório: o que é que você deve estar me afligindo? E a segunda: posso roubar mais 2 minutinhos? O que é que está lhe afligindo? E a segunda: você quer o tratamento? Quero, João, quero, perfeito. Vai seguir minhas instruções? Vou seguir suas instruções. Vai efetuar aquilo que eu preciso trabalhar com você? Vou efetuar o que você precisa trabalhar comigo. Perfeito. Aí eu chego, faço a regressão do cara, o cara se vê lá embaixo, aí está com raiva do papai. Aí quando ele está com raiva do papai, naquele momento de raiva do papai, aí eu digo: amigão, só uma ferramenta no mundo elimina essa raiva do teu coração. Só uma ferramenta no mundo, uma palavrinha maravilhosa, agora tem que ser sentida no teu coração. Se não for sentida no teu coração, não adianta. Eu preciso que você sinta isso, porque se você não sentir, você vai continuar sentindo a mesma coisa. Está disposto a fazer o que eu quero te pedir? Estou disposto. Está disposto a se livrar disso aí? Estou disposto. Perdoe. Não posso. Perdoe. Não consigo. Amigão, se tu não perdoar, tu vai continuar vivendo essa vida de dor, de sofrimento, de angústia, tu vai continuar nesse processo. Te liberta. Perdão não quer dizer gostar da pessoa, não. Perdão não quer dizer você concordar com o que ela fez. Perdão simplesmente quer dizer que você não precisa mais sofrer com aquilo. Perdoa para te liberar. Eu perdoo. Aí quando eu vejo o cara 30 dias depois, o cara está do mesmo jeito. Esse perdão foi verdadeiro? Não foi. Agora, eu posso botar o perdão dentro do coração do cara? Não posso. Quem tem que botar é ele. Então, é o que a espiritualidade espera da gente. Não é que a gente diga assim: eu quero mudar, eu quero me transformar, eu quero melhorar. Da boca para fora é uma maravilha. A gente tem que falar isso do coração para dentro. Às vezes você nem fala, mas você agindo, mudando o seu comportamento, mudando os seus hábitos, mudando sua vibração, seus pensamentos, a espiritualidade sabe, ela está com a gente o tempo todo e ela vai fazer a parte dela. Agora não espere nunca que ela faça a parte dela sozinha. Nem Jesus fez. E aí o que é que acontece? Para que a gente busque identificar as nossas limitações e transformar não somente a nós, mas o nosso entendimento no geral, entender que as pessoas diferentes de mim, as pessoas que gostam do mesmo sexo que o meu ou de outro sexo, as pessoas que são de outra religião, as pessoas que são mais jovens ou mais velhas, mais altas ou mais magras, pretas, brancas, amarelas, roxas, as pessoas que têm qualidades diferentes de mim, também têm o merecimento de ser felizes, e eu tenho que respeitar isso. Não é eu preciso, não, eu tenho que, porque se eu quero ser respeitado, eu preciso respeitar.
Porque a partir do momento que eu não respeito e eu exijo respeito, a pessoa pode até me respeitar na minha frente por medo, mas quando se virar, ela vai começar a caçoar da minha cara. Ela vai começar a falar um cara que eu esse respeito não existe. Respeito é conquistado. E para que nós conquistemos o respeito, nós precisamos aprender a doá-lo àquelas pessoas que também merecem. Desculpa ter me estendido um pouquinho, que Jesus nos abençoe a todos.